na verdade, quarta, porque vocês já tiveram a do Mioto, quarta. Na verdade, vocês tiveram do Aleman, minha, duas minhas já, três, a do Leandro Hilgert, uma de Karen minha, e agora de trinca, sexta aula, né, da formação. Vocês estão gostando das aulas? Como está o nível? Tá legal? A gente está Sim, gostando Muito bastante. bom. tá começando assim, Excelente. do básico, né, que é, enfim, a parte de introdução, como começou, qual é a ideia da biomimética, depois a gente vem com essa parte de diagnóstico, foi de Karen, comigo, com o Leandro, de um pouco de diagnóstico com o Renato Mioto, que é sensacional, e eu quero que vocês tenham ao vivo, vocês vão ter no final de setembro uma aula com ele ao vivo, para vocês também perguntarem. Beleza, poder interagir. Exatamente. E hoje a gente vai ter uma de trinca. E até complementar aquela aula também. A mais aguardada. Essa é uma aula que o pessoal pede muito, quer muito. A gente começa hoje, mas óbvio que a gente vai falar mais, vai mostrar casos clínicos depois, enfim. Hoje é só entender, né, o que é a trinca, para depois a gente continuar com essa aula. Tá? Então, a gente vai falar de trincas, né? E como abordar biomimeticamente as trincas. As trincas, pessoal, infelizmente, elas são muito comuns. Muitas vezes, o que acontece com o dentista, de maneira geral, com o dentista acontece isso, não é só com trinca, não, com várias coisas. Quando a gente não sabe o que fazer, na verdade, eu tive um professor, Gerson Bonfante, que ele sempre me falou o seguinte: você enxerga com os olhos, você vê com os olhos, mas quem enxerga de fato é o conhecimento. Então, você pode ver a mesma coisa que eu estou vendo, mas você não enxerga a mesma coisa que eu estou vendo. Então, só a partir do momento que você... É igual música, não sei se vocês tocam algum instrumento, mas quando você começa a tocar um instrumento, saxofone, por exemplo, que não é um tão usual, você começa a perceber na música que existe aquele instrumento que você nunca tinha percebido. Você nunca se deu conta de qual é o som, enfim, de como ele funciona. E a mesma coisa na odontologia ou em qualquer área, quando eu começo a entender o que é trinca, o que a trinca faz, eu começo a prestar atenção e eu começo a ver trinca para tudo que é lado, que também é um problema, né? Quando a gente começa a entender e começa a enxergar demais, a gente vê demais. E sempre foi um problema com magnificação, por exemplo. Você tem dois caminhos quando você vai para magnificação, ou com lupa, ou microscópio, ou até com foto mesmo. Ou você se frustra e esquece, fala, eu não sou bom, esquece a magnificação, não quero ver quão ruim eu sou. Ou você melhora, né? Que é o objetivo, na verdade, você evoluir. Então, assim, a fotografia, por exemplo, quando eu comecei a fotografar, eu evoluí pelo menos 5 anos em um ano de fotografia, né? Não com o objetivo de postar no Instagram, fotografia clínica para eu entender o meu caso, para eu entender onde eu errei, ver os casos depois. Esse é o pior ensinamento que existe, que você ficou lindo aquele caso. Quando você vai rever as fotos montando o caso, você, nossa, olha quanta sujeira eu deixei, olha quanta lesão aqui eu deixei, olha isso, olha aquilo. E aí a anatomia está feia, aí você começa a ver de um ângulo que você não tinha visto, né? Que não é o ângulo clínico. E aí você começa a se frustrar ou a buscar um caminho, cara, eu tenho que aprender isso. A de isolamento vai liberar, William. Calma, já tá gravado, a gente vai liberar. Eu vou ver se eu libero antes para vocês, que eu sei que vocês estão bem ansiosos com o isolamento. Isso, professor, libera para gente. Espera aí, deixa eu voltar aqui. E aí, qual é o problema? A gente fala de uma doença ou de uma síndrome que ela é o terceiro motivo de perda dental. E ela é o que ninguém explica. Eu fico impressionado com isso. Quando a gente está numa graduação, por exemplo, quem ensina o que fazer com trinca, né? A gente até estuda, eu acho que todo mundo aqui estudou a síndrome do dente trincado, ou pelo menos ouviu, se não estudou na faculdade, pelo menos ouviu já em algum momento a síndrome do dente trincado. Mas o que é mais estranho é, o que fazer com o dente trincado? Não tem essa resposta, né? E aí a endo tem a sua resposta, a dentística tem a sua resposta, a pério tem a sua resposta, cada um faz do jeito que acha. No final, a grande maioria vai por um caminho, que é a coroa. A endodontia, então, fala, olha, dente trincado, eu vou fazer a endo, você já manda para o indicador, ó, coroa. Esse dente está trincado aqui. E aí a gente tem dois tipos de trincas, né? Que é a trinca vertical e a trinca oblíqua. A principal que aparece é a vertical, que é aquela que vai da pulpar em direção à polpa, né? Vai na oclusal em direção à polpa. E a oblíqua, aquela que vai em direção à cúspide, fraturando a cúspide. A principal é a vertical. A principal é a vertical e é a mais danosa em relação à perda dentária, né? E por isso que as trincas são o terceiro motivo, né, de perda dentária.
As trincas ou fendas, né, elas podem ser assintomáticas e se transformar em sintomáticas. Então, às vezes, você olha lá o dente, você tira, removeu e aparece uma trinca. Ah, o paciente não sentia nada. É claro que não sentia nada. Ou ela é muito recente e ela ainda não causou um dano grande, ou ela já foi sintomática e, por algum motivo, ela mineralizou ali aquela região e se tornou assintomática, ou ela pode estar sintomática e ponto. Né? Por que que uma trinca ela é sintomática? Por que que a trinca é sintomática? Muito simples, gente. Por que que uma dentina exposta é sintomático? Porque existe uma variação, na verdade, quando existe a variação de pressão, variação de temperatura ou variação de pH, o que que acontece com o fluido pulpar, que está dentro dos túbulos dentinários? Eles se movem. E toda vez que o fluido pulpar move, o que que acontece com o prolongamento odontoblástico? Ele estira. Então, isso é transformado num sentimento, numa sensação de dor. A trinca, vocês conseguem enxergar. Vocês conseguem enxergar um túbulo dentinário? Você não enxerga o túbulo dentinário. Então, imagina quantas vezes mais, ou quantas vezes é maior a trinca em relação ao túbulo dentinário. Muitas vezes mais. Muitas vezes maior, né, do que o túbulo dentinário. Então, quanto fluido é capaz de estar dentro de uma trinca que vai cortando os túbulos dentinários? Muito túbulo. Então, o que acontece com isso? Isso existe um movimento muito maior do que até dentro do próprio túbulo, né, de fluido pulpar. Então, isso vai gerando essa sensação. Então, quando você tem a trinca em dentina, gente, em esmalte, vamos entender o seguinte. O que é o esmalte? Hidroxiapatita pura. Vamos considerar um vidro. Esmalte é vidro. Qual é a única maneira que um vidro tem de dissipar tensão? Trincando. Não existe outra maneira do esmalte dissipar tensão se não for trincando. Ou através da jade, obviamente. Mas a trinca é fisiológica para o esmalte. Trinca é fisiológica para o esmalte. A dentina é um material flexível ou rígido em relação ao esmalte? Flexível. A dentina tem 50% de hidroxiapatita, mas tem 30% de colágeno e 20% de água. Perdão. Então, a dentina é flexível. Quem não é flexível? O esmalte. O esmalte vai trincar, gente. Entendam isso. Esmalte trinca. Dentina é para trincar? Não. Então, se dentina não é para trincar, quando trinca, o que acontece? Dor, que é isso que a gente está falando. Então, dor ao morder, dor ao frio ou dor ao doce. Tudo isso gerado pelo movimento do fluido pulpar, que é uma teoria de 1980, 82. O primeiro livro do Brainstorm é de 1982. Não é nada atual. A gente já sabe a teoria hidrodinâmica. Todo mundo aprendeu a teoria hidrodinâmica na faculdade. E é exatamente isso que acontece com a trinca. Mas entenda também o seguinte, eu estou falando de um movimento vindo da polpa para o oclusal. Mas vocês concordam comigo que esse movimento pode ser contrário também. Ele pode vir de oclusal para a polpa, não pode? Então, o que acontece muitas vezes com a trinca? O que entra na trinca? Bactéria. Então, uma trinca na dentina, muitas vezes, ela pode ser o quê? Uma fila indiana para a bactéria. A bactéria não para ali, ela vai entrando, vai acumulando, vai entrando, vai acumulando, até chegar na polpa. Uma das piores consequências seria essa. Ela pode parar pelo meio do caminho e fazer uma lesão cariosa, mas ela pode chegar até a polpa, dependendo de onde vai a trinca, né? Dependendo da extensão da trinca. Então, onde tiver trinca, a bactéria vai junto. Não tem jeito. Se tiver trinca no esmalte, a bactéria vai acumular ali. Mas, na verdade, se for só esmalte, a bactéria não consegue formar placa. Se for esmalte e dentina, a bactéria consegue entrar e formar uma placa ali. Tá? E aí, olha que interessante. Se a gente tem trinca, isso é um artigo, né? Tem vários outros, mas esse é um dos artigos que mostra o seguinte. Quando a gente tem trinca vertical, esse TOC for vertical, né? Seria uma trinca vertical, qual é o tratamento de escolha quando eu tenho uma trinca vertical? 51% dos entrevistados escolheram coroa total. E se for uma trinca oblíqua, 40% escolheu uma coroa total. Gente, coroa total não segura a trinca.
Entendam isso. Coroa total não segura trinca. Tá? Se a gente precisa, olha o que esse livro de dentística fala. Se a gente precisa cobrir uma cúspide, se a cobertura cuspídea é necessária, for necessária, o pior tratamento que a gente tem é a coroa total. Por que a coroa total é o pior tratamento possível para proteger dente? Porque, segundo o artigo de Sorens, quando você faz um preparo de coroa total, você remove até 70%, até mais, né, de 70%, de estrutura dentária. Quando você faz um preparo de coroa total, um preparo vertical, você tira 72% a 75%, dependendo do tipo de preparo que você fizer, de estrutura dentária. E aí tem uma outra coisa. No livro do Pascal, de 2002, quando ele fala de laminados, né, aquele livro mais clássico dele, o primeiro, que fala de restaurações adesivas com uma abordagem biomimética, ele fala lá, em um dos capítulos, ele fala o seguinte: quando você prepara uma coroa total, você remove toda a junção amelodentinária e todo o esmalte em volta, ou seja, você tira o que a gente ainda vai ver na próxima aula, segunda-feira que vem, a gente vai falar de análise estrutural. Então vai ficar mais claro isso na cabeça de vocês. Mas quando você remove esse anel periférico, vamos chamar esse anel periférico o esmalte, tá? Eu tenho um anel periférico, como se fosse um barril. Se você pega um barril de carvalho, o que tem em volta do barril de carvalho? Não tem uma tira metálica segurando aquele barril? Se eu tiro aquela tira metálica, o barril abre. É a mesma coisa a dentina. Imagina que eu tenho um anel periférico segurando a dentina, que é o esmalte. Se eu tiro essa capa de esmalte, que é o preparo de coroa total, ele faz isso 360 graus, né? Em 360 graus de uma só vez ele faz isso. Quando eu faço isso com o preparo de coroa, o que acontece com a minha dentina? A dentina é flexível, gente. Ela é muito mais flexível do que o esmalte. Então, essa dentina que está desprotegida agora, ela vai flexionar 4 vezes mais do que flexionaria antes, quando eu tinha um esmalte protegendo. Aí, imagina agora comigo. O que vai acontecer? Eu coloquei uma coroa metalocerâmica. Vamos considerar a metalocerâmica, que é a mais clássica. O metal flexiona? Muito pouco. É muito rígido. Principalmente o metal que a gente usa para metalocerâmica, que não é uma liga nobre hoje em dia, né? Geralmente a gente usa uma liga básica. Então, você considerando uma liga básica, ela não flexiona. A dentina oclusal vai flexionar? Não. O que o Pascal fala no livro dele? Você vai ter uma dentina oclusal hipofuncional. Ou seja, ela não vai funcionar. Por que ela não vai funcionar? Porque a coroa que está acima dela não permite flexão. Então, se a dentina oclusal não vai flexionar, qual é a dentina que vai flexionar? A cervical. Por quê? Porque toda vez que você morder, o seu dente vai fazer um movimento horizontal. Então, imagina agora a sua coroa metalocerâmica fazendo flexão na cervical do seu preparo. O que vocês acham que vai acontecer com essa cervical de dentina com o passar do tempo? Trincar. Ou, na melhor das hipóteses, soltar a peça. Tanta fadiga ali, a própria cimentação desloca e solta a peça. Né? Pior coisa que pode acontecer, se um dente for tratado endodonticamente e deslocar a peça e infiltrar, o paciente vai ter uma lesão cariosa ali que você não vai ter sensibilidade nenhuma, ele só vai perceber quando tiver uma cratera já e estiver acumulando alguma coisa. Então, seria a pior das cenas, né, possíveis. E aí, quando a gente começa a preparar um dente, porque é possível ter trinca em dente natural. Todo mundo já viu trinca em dente natural também. É possível, principalmente nesse momento que a gente vive de estresse para tudo que é lado, tá? Então, isso acontece. Mas quando eu começo a preparar, eu começo a piorar essa situação. E quando eu começo a alargar a cavidade, quanto mais larga no sentido cuspídeo, né, ponta de cúspide a ponta de cúspide, quanto mais largo for a minha cavidade, quanto maior for o istmo, pior. Na aula que vem a gente vai falar qual é essa largura específica, né? Mas é pior. Então, Leandro, mas é só uma amálgama. É uma classe 1. Qual é o problema disso?
O problema disso, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas existe aqui, ó, na proximal, uma trinca aqui, ó, da crista marginal. Perceberam ali? Isso é o quê? O primeiro rompimento do aro periférico. Rompeu esse aro periférico. O que vai acontecer? Remove essa amálgama. Olha a trinca. Olha ela percorrendo por aqui, ó. Estou passando mais ou menos paralela a ela, tá? Pra vocês enxergarem ela. Vocês estão vendo essa trinca? Trinca oblíqua na cúspide. Por causa de uma classe 1. Mas não é só por isso. Não é só por isso. Óbvio que ela ajudou. Mas um dos motivos principais para a trinca em cúspide não funcional são as que mais acontecem. Depois também na aula de tensão a gente vai ver o porquê. Depois vocês vão ligar tudo isso. Mas é toque em cúspide não funcional. Gente, chequem a oclusão dos pacientes de vocês. Cúspide não funcional não tem que ter toque. Cúspide de balanceio não tem que ter toque. Não tem que ter toque, quero dizer, na lateralidade. Um dente posterior já não tem toque na lateralidade. Uma cúspide não funcional, pior ainda. Esse é um dos principais motivos dessa trinca. Então, essa trinca aqui ocorreu exatamente por isso. Uma restauração que não tem adesão, um material que não ajudou muito, e um paciente com uma desoclusão errada. Levou a isso. E aí a pergunta é, Leandro, como que eu consigo trincar uma cúspide? Muito simples. Comece a preparar. Então, a primeira coisa, você não quer ter trinca, não prepare dente. Lembra que a gente falou lá no início, né, do curso. Qual é a melhor restauração que você vai fazer na sua vida? Aquela que você evitou fazer. Ponto. Mas vamos entender como que eu consigo trincar uma cúspide. Imagine um dente, tá? Imagine um dente não tratado endodonticamente, mas com uma cavidade, uma classe 1 ali. Se esse dente que está hidratado, porque ele não foi tratado endodonticamente, ele está completamente hidratado, ou seja, ele tem uma dentina tenaz, uma dentina resistente à fratura, a cúspide é capaz de flexionar, uma cúspide é capaz de flexionar 6% da sua largura. O que significa isso? Leandro, eu fiz o preparo cavitário, e esse meu preparo cavitário deixou essa minha cúspide aqui, ó, essa cúspide, com 2 milímetros. Eu alarguei o meu preparo, enfim, fui removendo tecido, alarguei o meu preparo, ela ficou com 2 milímetros. Quanto que ela pode flexionar até fraturar? 120 micrômetros. Depois vocês vão entender isso, eu vou falar mais para frente. Leandro, eu preparei, não ficou tão extenso esse preparo, não. Deixei 3 milímetros. Ela pode flexionar até 180 micrômetros. Leandro, foi um preparo mais fino. Então, ela pode flexionar até 240 micrômetros se ela tiver 4 milímetros. Então, esse artigo aqui, ó, é que fala isso. Tá? Esse artigo fala isso. Uma dentina hidratada, eu posso flexionar a cúspide até 6% da sua largura. Aí, olha que interessante agora. Olha como muda o cenário. Perdão. Dentina não tão hidratada. Por que ela não está hidratada? Porque fez uma endodontia. Olha a situação agora, que complicado fica. Ela já não pode mais flexionar 6%, ela só pode flexionar 2%. Por quê? Porque ela está mais friável. Por que ela está friável? Porque ela não está tão hidratada quanto a outra estaria. Pode perguntar. Pode ligar o microfone. Leandro, Diga. e qual que é geralmente a flexão, uma flexão normal dessa cúspide já na falar. mastigação normal? Vou já falar isso. Habitual. Já vou falar isso para fechar o pensamento. Pode deixar. Então, uma cúspide não hidratado, não quer, assim, gente, entendam. Todo dente que está em boca, ele está hidratado, tá? Mas quando eu faço um tratamento endodôntico, eu perco uma porcentagem da hidratação ali, 10%, 9%, enfim. Só essa perda já leva uma dentina mais friável. Perdão. Eu já tenho uma dentina mais friável. Se eu tenho a dentina friável, eu mudo o módulo de elasticidade dessa dentina. Se eu mudo isso, a minha flexão, a minha capacidade de flexionar até a fratura é menor.
Então, agora, se eu tiver uma espessura de 2 milímetros, eu só consigo 40 micrômetros, o que era 120. Com 3 milímetros, eu só consigo 60 micrômetros. E com 4 milímetros, eu só consigo 80 micrômetros. Então, olha como cai. Eu saí de 120, 180 e 240. Beleza. Aí agora vai a pergunta. Tá, Leandro, muito legal isso. Mas se minha cúspide flexionar 10, não importa. Todas sobrevivem. Então, vamos ver quanto que as cúspides flexionam. Aí a gente vem para esse estudo aqui, Francisco. Um estudo do Pascal, que compara até com outros também estudos. Ele mostra o seguinte. Uma cavidade MO, essa aqui, ó, MO, perdi uma Cristo, ela flexiona 5 micrômetros. Até aí, beleza. Não vai acontecer nada. Um dente, para vocês entenderem, até quanto um dente consegue flexionar sem fraturar? 7 micrômetros. 7 micrômetros. Agora, olhem a MOD. A MOD, ela flexiona 179,4. Se você fizer um preparo de MOD, mésio-ocluso distal, esse dente vai flexionar, as cúspides vão flexionar 179,4. Aí a gente volta aqui, ó. Se um dente for tratado endodonticamente, cara, deixa eu voltar aqui no slide. Se um dente for tratado endodonticamente, cara, ninguém vai suportar, não. MOD no dente tratado endodonticamente não tem nenhuma espessura de cúspide que vai suportar 179,4. Ele vai quebrar. E se for um dente não tratado endodonticamente, olha, até 3 milímetros ele suporta. Se for mais fino, se a cúspide estiver com 2 milímetros, já é difícil suportar. Entendeu, Francisco? Você poderia repetir só o dente natural, quanto que ele flexiona? O dente natural está aqui no slide, ó. O dente natural ele consegue flexionar 6% da espessura dele. Então, se ele tiver uma espessura de 3 milímetros, a cúspide, né? A cúspide tiver 3 milímetros, ele consegue flexionar até 180 micrômetros. Um preparo de MOD faz a cúspide flexionar 179,4. Fala, Ana, você levantou a mão? Pode perguntar. Isso tem relação, é uma mordida o quê? Clássica? Em que mordida se considera É esses uma oclusão normal, uma oclusão clássica. clássica? Isso. Que é pior, se você tiver uma desoclusão ou uma oclusão desfavorável, pior ainda, né? Tá? Professor, deixa eu ver só se eu consegui entender o slide. Diga. Ou seja, você fez a mensuração lá, mensurou, aí deu 2 milímetros da base, não é isso? Isso. Aí ele pode flexionar até 120 ou... Não, o que significa o 120? 120 é o seguinte, passou de 100, ele pode flexionar mais, mas passou de Certo. 120 ele quebra. Entendi. Ele tem a capacidade de flexionar até 120 se tiver 2 milímetros. Se tiver 3 milímetros, ele suporta até 180. Se ele tiver 4, Ótimo. até 240. O problema é, quando eu faço um preparo MOD, ele vai movimentar 179,4. Deu para entender? Maravilha. Agora eu entendi. Alguém falou aí no chat? Obrigado. Nada, deixa eu ver. O Augusto, né? Daí vem a regra dos 3 milímetros da cúspide. Exatamente, Augusto. Daí vem essa regra. Entendeu? Ah, Leandro, então quer dizer que eu tenho que rebaixar tudo? Não, gente. Olha aqui também, do mesmo jeito que eu falei que ele pode movimentar 179,4, mas essa mesma MOD, se for restaurada com uma resina, olha quanto que ele fica. 6,9. Por que ele ficou 6,9 com resina? Porque tem adesão. Então, quando eu pego aquela cúspide que movimentaria 179,4 e faço uma adesão bem feita, porque aí tem que ser uma adesão bem feita, né? Resina mal feita é amálgama branco. É a mesma coisa, gente. Resina mal feita e amálgama é a mesma coisa, tá? Pode perguntar, Jerônimo. Mas isso relacionado só à espessura, né, Leandro? Não tem nada a ver com altura. Não, só a espessura de cúspide. Só a espessura. Só a espessura, tá? A altura a gente vai falar na segunda-feira que vem. Tá? Então, se eu consigo com adesão trazer de volta,
eu já saio daquele problema, né? Aí eu consigo resolver vários problemas com adesão. Tem muita gente hoje ainda falando que você não deve rebaixar cúspide. Cuidado, não é bem por aí também não, tá? Tem casos que a gente vai indicar rebaixamento, mas também é possível você nunca rebaixar, dependendo do protocolo que você usa, tá? Mas depois a gente vai falar, durante o curso a gente vai falar mais disso, tá? Quando rebaixar, quando não rebaixar. Mas conseguiram entender esse conceito? Como que a gente consegue fraturar uma cúspide? Poxa, ela tem uma capacidade de flexionar. Por que que a MOD, isso a gente vai falar segundo também, mas por que que a MOD consegue não, flexiona muito mais do que uma MO? O que que aconteceu entre a MOD e a MO que levou a um aumento de 5 para 179 micrômetros de movimento? O que que vocês acham? Perdeu mais uma crista, né? Não é a crista, Carla. Sabe por quê? Foi a Carla que falou, né? Dentina. Aquele Perdeu- aro, né? O aro de esmalte. Perdeu estrutura total. Não é só o aro, assim, é o aro também de esmalte, mas olha só que interessante. Se vocês, geralmente as pessoas me respondem isso, eu adoro quando elas respondem isso. Perdeu a crista. Mas olha aqui, ó, eu vou riscar a cavidade mesial e distal. É 5,4. Olha aqui, ó, essa daqui, ó, estão vendo aí eu riscando o dente? Isso aqui perdeu a crista mesial e perdeu a crista distal. E o movimento foi de quanto? 5,4. Se a crista fosse gente, eu não estou falando aqui para vocês removerem crista, que crista não é importante. O que eu quero dizer é toda estrutura é importante. Toda estrutura que faz o quê? Conecta. Olha esse meio aqui conectando um lado ao outro. Se a minha vestibular está conectada com a minha palatina, eu tenho a conexão dos lados. Então, essas cúspides não vão flexionar uma para cada sentido. Então, a palavra é conexão. Quando eu consigo manter a conexão, ou quando eu conecto com a adesão, que a adesão faz conexão também, por que que eu não coloco amálgama aí? Porque a amálgama não faz conexão. E por que que eu posso ter um dente com amálgama e sobreviver o resto da vida do meu paciente? Ué, se for uma MO ali que movimenta 5 micrômetros, gente, entenda o que eu vou falar. Esse dente aqui, ó, essa cavidade MO, que faz um micromovimento de 5 micrômetros, mecanicamente, esse dente nunca vai fraturar. Porque a flexão que ela faz, pela perda de estrutura que ele teve, não gera nenhum problema para o dente. O dente é capaz de suportar esses esforços sozinho. É óbvio que a gente vai restaurar por vários outros motivos. A gente tem que restaurar para ter ponto de contato, para não ter migração dentária, para não ter acúmulo de alimento, por vários outros motivos. Mas, mecanicamente, esse dente nunca fraturaria por ter perdido essa crista. Por isso que eu consigo colocar uma amálgama nesse caso e nunca vai gerar nenhum problema para o dente. Tá? O problema é quando eu começo a ter uma estrutura comprometida. O que é uma estrutura comprometida, Leandro? Segunda-feira a gente vai determinar isso. Mas quando eu tenho estrutura comprometida, aí começa a complicar. Aí eu já tenho que compensar com a adesão. Aí a adesão vai ser fundamental. Tá? Foi? Todo mundo entendeu essa parte? Posso seguir? É a cúpula, perder a cúpula é o primeiro estágio para a perda do dente. Então aqui, olha, tem a linha azul e a linha rosa, né? Essa linha rosa é um dente desidratado. Ela suporta até uma tensão e depois fratura. Por quê? É muito rígido, ela não consegue deformar. Ela fica muito rígido, como fica sem água, a rigidez aumenta. Então ela chega num ponto e fratura. Como qualquer material friável, né? Já quando ela está hidratada, essa linha azul. Olha como ela consegue deformar muito mais até chegar à fratura dela. Por quê? Porque ela tem um módulo de elasticidade menor. Ela não é tão friável quanto a dentina desidratada. Então, Leandro, tratar endodonticamente é ruim? Claro que é. Claro que é. Não quero dizer que a endodontia faz mal. Pelo contrário, a endodontia salva quando ela é necessária. A endodontia, gente, é isso que a biomimética quer, e por isso que eu gosto quando tem endodontista no curso. O que eu quero fazer com a endodontia é tirar a endodontia do final. Lembra lá a espiral da morte, o funil, que a gente fala da morte do elemento dental?
eu quero tirar a endodontia lá do funil, do final do funil, e colocar no topo. Eu quero que a endodontia seja a solução, não o final do processo de extração do dente, né? Que é isso que geralmente acontece. Tá? Então, as trincas, gente, elas não são todas iguais e os tratamentos também não são iguais. Tá? Exatamente, Fábio. Então, quais são os tipos de trincas que a gente tem? A gente tem trinca de esmalte, a gente tem trinca oblíqua horizontal, a gente tem trinca de poisson, tem trinca vertical e a gente pode ter uma trinca nova ou uma trinca velha. Vamos falar de uma por uma. Trinca em esmalte ou fratura do aro periférico. Artigo de 2000 do Millicite do Raine. O que eles falam que essa trinca vai causar? Essa especificamente em esmalte. Ela pode gerar uma lesão cariosa por efeito oclusal. Então, o que acontece? Vamos pegar esse dente aqui da direita. Acho que está na direita para vocês também. Vocês estão vendo essa trinca aqui, ó, na crista marginal? Deixa eu pegar o vermelho que contrasta mais para vocês. Essa trinca aqui, o que acontece com ela? Começa a entrar bactéria aqui. Outra coisa que eu não falei para vocês também. A bactéria, gente, ela tem o tamanho de 1 a 3 micrômetros. Tá? Se eu tenho uma trinca ali e toda vez que meu dente flexiona mais do que isso, imagina numa MOD que flexiona 179, eu tenho 179 bactérias possíveis de entrar. E tem uma coisa pior ainda, que toda vez que você morde, você tem saliva. E a mordida, né, a oclusão, vai fazer o quê? Um bombeamento hidráulico dessa saliva para dentro da trinca. Então, você tem uma pressão oclusal também para levar essa saliva carreando bactéria para dentro da trinca. Tá? Então, o que vai acontecer com essa trinca especificamente? Quando você remove essa amálgama, o que você encontra dentro do amálgama? Ou melhor, dentro do dente? Uma lesão cariosa por efeito oclusal. O que significa isso? Essa lesão cariosa, ela não acontece na proximal. Essa lesão cariosa, ela não é por falta de fio dental. Essa lesão cariosa começou dentro da cavidade e está indo para fora, mas nesse momento ela está dentro. Outra característica muito importante de lesões cariosas por efeito oclusal. Se você seguir a trinca, se você seguir o caminho da trinca, que a trinca vai fazer, você vai enxergar metade e a outra metade exatamente igual. Elas são simétricas. Então, toda vez que você corta, passando a trinca no meio dessa lesão, ela tem o mesmo formato para um lado e para o outro. E ela não aconteceu de fora para dentro, ela aconteceu de dentro para fora. O que eu gosto de falar assim, porque às vezes a gente se comunicando se complica um pouco, né? Então eu gosto de falar para vocês prestarem bem atenção. Significa que, nesse caso, não importa se o paciente passou fio dental ou não. Essa lesão cariosa não aconteceu por falta de fio dental. E te digo mais, muitas lesões cariosas que nós temos não são provocadas. A gente sempre fala isso para o paciente, né? Não usa fio dental também, tem essa lesão cariosa aí. Muitas lesões proximais não são por falta de fio dental. São por trincas. Tá? Comecem a perceber isso no caso de vocês. Então, muitas vezes as trincas que levam a essa lesão cariosa. Então, a trinca de esmalte vai provocar principalmente isso. Leandro, por que está só esmalte? Porque a gente ainda tem a capacidade ali da junção melodentinária e da dentina suportar e a trinca não propagar para a dentina. Se o dente se comprometer mais, vai passar para a dentina. A jade não vai suportar. Mas, nesse momento, a jade estava suportando. Mas gerou ali uma interface com lesão cariosa. Então, essa seria a cárie por efeito oclusal, né? Que está nesse artigo aqui do cantinho, que é o artigo de 2000 do Millicite e do Raine. Trinca oblíqua. Essa é a segunda mais comum e tem um agravante muito forte nela. Qual é? Geralmente se perde a cúspide.
geralmente em trincas oblíquas, você vai perder essa cúspide. Tá? Ah, Leandro, mas não dá para tentar remover a trinca? Claro que dá. E a gente tem como diagnosticar também qual é a profundidade dela, mais ou menos, né? Mas geralmente ela vai levar à perda da cúspide. Geralmente, se ela não for nova, se ela for nova, pode ter como salvar. Mas geralmente, o que vocês vão encontrar? Uma dentina. Deixa eu até passar a próxima. O próximo slide acho que é mais explicável. Olha isso aqui, ó. Olha como faz o diagnóstico de trinca oblíqua. A trinca está aqui. Vou percorrer ela aqui, ó. Todo mundo está enxergando com certeza. Vocês percebem que a dentina oclusal tem uma cor e a dentina da cúspide tem outra? Vocês percebem que tem um branco opaco aqui, ó, e que essa dentina está com menos brilho do que a dentina oclusal? Por que isso acontece? Mais uma vez, como eu tenho uma trinca percorrendo quase toda a extensão dessa cavidade aí, obliquamente, não indo em direção à polpa, mas indo em direção à área externa do dente, o que aconteceu com essas duas dentinas? Desconectaram. Se eu tenho dentina desconectada, vocês concordam comigo que eu não estou recebendo a mesma hidratação da polpa dessa parte que está superior? Então, o que acontece com ela? Ela fica mais opaca e sem brilho, porque ela não está tão hidratada quanto a dentina de baixo. O que significa isso, Leandro? Perda completa da cúspide. Essa cúspide, infelizmente, já está perdida. Ah, Leandro, mas eu não gosto de remover cúspide. Gente, a primeira coisa, acho que é uma das coisas mais difíceis para quem escuta biomimética pela primeira vez é aceitar que trinca é uma patologia. Trinca, gente, é uma patologia. Tá? Exatamente, Augusto, resseca. Se a cor tiver semelhante, ela aparentemente é uma trinca nova. Então, você pode tentar descontinuar ela, e tentando caçar ela. Mas depois a gente fala mais sobre isso. Tá? Mas se ela tiver a mesma cor, ainda existe uma esperança. Não muito boa, porque trinca oblíqua sempre é complicada de remover. Tá? Você sempre enfraquece aquela cúspide. Mas é mais possível. Se tiver assim nesse aspecto, aí você tem que cortar toda a cúspide mesmo, não tem jeito. Tá? Aí você vai cortar a cúspide horizontal. E aí vai ver o que sobra de trinca lá para remover. Então, trinca, gente, é uma... Coloquem isso na cabeça de vocês. Trinca já é uma patologia, ou um sinal de uma patologia. Tá? Então, não tem jeito. Essa cúspide aqui, por exemplo, já estaria perdida, por mais que doa o seu coração em remover ela, mas ela já está perdida. Ah, Leandro, eu vou restaurar. Você pode restaurar, mas ela vai fraturar em algum momento, e aí você vai perder tudo, a restauração e a cúspide também. E pior, muitas vezes ela vai num caminho que você não sabe qual é, né? Pode levar para uma área subgengival e até tornar não restaurável. Né? 3. Isso, Tainara, tem que remover. Tá? Mas depois a gente vai falar do que fazer. A gente está falando só de diagnóstico agora. O 3, trinca de Poisson. O que é Poisson? Coeficiente de Poisson. É o que mede a flexão do material. Tem o coeficiente de elasticidade e o coeficiente de Poisson. Esse coeficiente, ele determina a elasticidade, não, a flexão do material, ou, enfim, do substrato. Quando eu coloco um material com uma flexão completamente diferente da dentina, como o amálgama, por exemplo, ele começa a irradiar trinca para tudo que é lado. Então, quando você vê essa trama, a gente chama de teia de aranha, né? Essas trincas que vão para vários lados, essa trinca que vai para vários lados, ela é uma trinca por efeito de Poisson, ou seja, por efeito de flexões diferentes, de materiais diferentes. Tá? Isso é uma trinca clássica que acontece com uma restauração de amálgama. 4, e uma das piores, é a trinca vertical. Quer que explique de novo o que, Tainara? A oblíqua? É isso? Responde aí. Pode ligar o microfone se quiser. Porque às vezes no chat eu não estou olhando, não consigo acompanhar aqui. Deixa eu voltar lá na oblíqua. Vou voltar nas duas.
Ah, da Poisson? Tá. Poisson, volta. Vamos lá. O que é a trinca de Poisson? Imagina que eu tenho um amálgama em cima dessa cavidade. Tinha um amálgama aí. O que vai acontecer com esse amálgama? Ele vai sofrer o impacto, ele é um metal. Esse metal, ele absorve o impacto da oclusão ou ele transmite o impacto? Ele transmite todo o impacto. Quando ele transmite o impacto, ele vai jogar direto na dentina. E a dentina vai começar a trincar para vários sentidos, porque ela está flexionando de maneira diferente. Cada região, a cavidade geralmente também não é reta, e aí ela começa a tornar quebradiça, né? Porque o metal não absorve nada, ele passa tudo. E vocês vão lembrar lá da primeira aula, que eu devo ter falado com vocês, que dentina não é para receber carga vertical, né? Se eu não falei, eu vou falar na próxima com vocês. Dentina não é para receber carga vertical. Dentina não foi feita para isso. Eu vou explicar na aula de análise estrutural por que dentina não foi feita. Eu vou voltar nessa trinca de novo na aula de análise estrutural. Tá? E aí você vai ver que a dentina não foi feita para receber carga vertical. Como ela está recebendo carga vertical porque tem um metal ali em cima que não absorve nada, ela começa a irradiar essa trinca para tudo que é lado. Fala, Marcão, levantou a mão? Não, tem. Leandro, não sei se tem uma coisa a ver, mas enfim. Por exemplo, essa trinca de Poisson aí, ela está no sentido mésio distal, ela é uma oblíqua também, né? Não, ela seria vertical. Parece que Vertical. No sentido vertical, mesodistal. desculpa. Isso. Mas Mas aí, aí, tipo assim, então, a diferença dela, ela é sempre vertical. Mas a diferença dela é que ela não é uma única trinca, elas são várias trincas. Não sei se você está entendendo. Tá. Entendeu? Entendi. Não, mais aquela coisa, sei lá, toda trinca oblíqua pode ser uma de Poisson e vice-versa. Não, toda trinca vertical pode ser Poisson, desde que ela seja ramificada. Entendeu? Beleza, entendi. Por isso que a próxima é a vertical. Ó. Essa não é de Poisson. Por quê? Porque ela é uma trinca única. Ela não tem ramificações. Entendeu? Isso aí já aconteceu porque pode ser trauma também, mas geralmente por perda estrutural exagerada. Tá? E aí, se ela... A foto do pré-molar já é uma fratura vertical, que é exodontia, não tem mais o que conversar, né? A da direita é uma trinca vertical que ainda não foi para fratura, mas o caminho dela é seguir até a polpa e depois da polpa para a raiz, tá? Deixa eu ver o que estão falando. Professor, repita aí a primeira foto. Essa é da trinca vertical. Espera aí. Deixa eu ver o que o Augusto está falando aqui. Poisson e vertical, tento cancelar a trinca no selado periférico. Vou falar de o que fazer, não vou dar spoiler ainda não. Fala, Roberto, o que você perguntou? A explicação dessa primeira foto aqui, da trinca vertical. Então, é perda de estrutura. Então, como tem perda de estrutura, ele flexiona demais, e aí é um dente tratado endodonticamente, acaba rompendo no meio, né? Ela cria essa trinca vertical. Trinca oblíqua, geralmente, é quando você tem um dente com muita estrutura, mas a cúspide está frágil. Então, o ponto mais frágil do seu dente é a cúspide. A trinca vertical é quando o seu dente já está fragilizado, e aí ele começa a trincar no meio, entendeu? Geralmente, esse é o processo. Esse começa a abrir, né? Exatamente. Quando não tem essa conexão. Esse aqui, eu não sei se eu já mostrei para vocês, mas é do meu irmão. Ó. Olha a trinca percorrendo mesodistal. Isso aqui ele falou o seguinte, ele mora no Rio de Janeiro ainda, né? Eu estou em Manaus, enfim, há muito tempo que eu não o vejo nem como dentista. Então ele falou que ele corre meia maratona e falou que fez um treinamento de 18 quilômetros, chegou em casa, sentiu uma dor absurda e parou. E aí ele foi na dentista, tinha uma restauração de resina, foi numa dentista, a dentista removeu, chegou nesse ponto aí, olhou para a trinca e falou, ó, isso aqui é implante, eu não vou nem continuar não, vai ter que fazer um implante. E colocou um OZE lá, um OZE curativo e mandou embora. E aí ele chegou em casa, me ligou, falou, Leandro, ó, o dentista falou que tem que extrair o dente. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar um avião, vem aqui para Manaus e eu vou tratar esse dente. E aí foi o que ele fez. Antes de vir... Espera aí, rapidinho. Só descompartilhar aqui, que eu acho que eu tenho o resto aqui. Ah, tá aqui.
Eu por acho enquanto, que você procura que aí. eu já naquela primeira Essa, aula. essa, Eu acho que eu falei, né? essa, Mas pode falar. Não, naquela aula que você postou no Instagram, eu acho que você mostrou esse caso aí. Eu Isso. acho que Mas pode falar, Roberto. no caso, essa dor forte que ele sentiu foi devido à deflexão, né? A flexão que teve dentro, mas não teve comprometimento para o pai, então. Teve comprometimento pulpar. Na verdade, essa dor forte parou, na verdade, foi como se fosse a morte da polpa, assim, puf, acabou, entendeu? Teve um rompimento e a polpa já estava necrosada. Por que a polpa estava necrosada? Porque, como eu falei para vocês, a trinca é uma passagem, né, uma fila indiana para a bactéria. Então, imagina a bactéria entrando devagar, durante vários meses, durante vários anos, talvez. Intensidade baixa por longa duração. O que vai fazer com a polpa? Ele nem vai sentir. Ele só vai perceber quando ela já está morta, já. Entendeu? Acho que alguém perguntou por apertamento. Com certeza foi ele apertando durante a corrida. Não foi a corrida que gerou isso. Foi o apertamento dele pela tensão do treinamento que gerou isso, né? Mas de um dente já comprometido. E aí a gente pede tomografia. Na tomografia, o que a gente enxerga? Ela está indo para apical, daqui a pouquinho ela vem para oclusal, eu vou falar para vocês. Deixa eu parar aqui, ó. Olha a primeira coisa que a gente enxerga. E aí eu já abri o dente dele sabendo isso, né? Primeira coisa, endodontistas vão comprovar isso para mim. Dente para trincar, gente, é raiz distal de segundo molar. Se tiver os endodontistas aí de plantão, digam para mim se não é verdade, se vocês não percebem isso. Por quê? É fechamento, né? Você está aqui já no fulcro já da sua mordida aqui, ó. Então, quando você chega no segundo molar, no último dente, ele tem o terceiro molar ali, mas o segundo molar como último dente, a raiz distal trinca fácil, tá? Exatamente, Fábio. Cisalhamento. Então, olha, eu vou passar um pouquinho mais aqui o vídeo. Espera aí. Ele está vindo para a coronal, olha. Primeira coisa que você acha na coronal. Raiz distal. Aqui já está na parte coronária. Lesão nessa região aqui distal. Comprometimento periodontal. Depois, o que você percebe? Aí passa mais um pouquinho. Lesão na mesial. Atingindo quem? Polpa. Olha aqui, ó. Ali onde a seta está apontando. Então, na mesial, ele atingiu polpa e na distal atingiu o periodonto. Sabendo disso clinicamente, qual é a primeira coisa que eu faço? Vou entrar na mesial. Descontinua. Por onde que eu entrei na mesial, para vocês entenderem? Por onde que eu entrei na mesial? Eu entrei aqui primeiro, ó. Como se fosse a zona de selado periférico. Quando eu entrei aqui, caiu onde? Num buraco. E aí, quando você ia para o lado, já era a polpa. Olha lá, não sai um sangue da polpa. Por que não sai um sangue? Já está necrosado, gente. Acabou essa polpa. Deixa eu descompartilhar aqui rapidinho, porque está travado aqui o negócio. Deixa eu ver se volta. Voltou. Então já está necrosado essa polpa. Aí quando a gente vai para a distal, olha lá, tá vendo ali eu caçando essa trinca? A gente caça a trinca. Estou caçando a trinca. Bom, esse dente vai para endo, né, já. Então, o que eu fiz? Acessei endodonticamente ele, instrumentei até o terço médio, coloquei hidróxido de cálcio e fui caçar da distal. Olha a da distal lá, ó. Estou caçando aquela trinca. Lembra? 5 por 3 por 9? Lembra da regra? Até onde eu posso ir? Ali eu posso ir até 9 milímetros. Esse caso aí do meu irmão foi um dos que eu fui mais. Até onde eu fui? 8 milímetros, isso aí. A polpa já estava lá, tempo sofrendo. Tá? Olha lá, levantamento de margem agora. Ó. Removi toda a trinca na distal, levantei margem. Removi toda a trinca na mesial, caiu na polpa, fez a endodontia. Eu não fiz, né? Mandei para a endodontia. Selei todo aquele dente. Tá? Rebaixei aquela cúspide, estava com trinca também, e mandei. Olha como ficou. Olha esse levantamento de margem. Então, ali a tomografia.
Deixa eu passar isso aqui, vocês já viram. Olha A como lesão periodontal. A depois, lesão periodontal que você encontrou. depois ela some, assim, ela não tinha uma lesão periodontal, né? Tinha uma cavidade indo para o periodonto. Não tinha uma perda Isso devido óssea. à altura, né? Exatamente. Olha na vestibular também, aquele amálgama ali criando trinca ali pela vestibular para cervical, mas foi assim que ele chegou, olha. Óxido de zinco e eugenol como curativa. A dentista abriu, falou, não sei o que fazer, vai ser exodontia, colocou o ós e mandou embora. Aí a gente foi lá, abriu o dente, ó. Aí depois eu vou ensinar isso aí para vocês, que é análise estrutural. Tecido cariado ali na distal. Levantamento de margem. Olha a radiografia agora final. Olha onde foi esse levantamento de margem. Isso aqui não é tratamento endodôntico, né? Só o hidróxido de cálcio que eu coloquei ali até o terço médio. Mas olha a margem aqui proximal e olha até onde eu fui. Aqui dariam os 8 milímetros, tá? Que a gente falou. Pode perguntar, Jerônimo. Impressão minha, eu tinha uma areazinha radiolúcida na furca ali também, Leandro. Aqui nessa região, né? Não, depois É. quando na tomografia a gente não enxerga nada, nessa radiografia apareceu mesmo. Mas na tomografia não aparece nada e depois também não teve nada, não. Tá. Outra coisa, Ah. cara, você desceu 8 milímetros aí nessa região da trinca. Isso. E assim, no caso, depois você tem que ter uma polimerização muito Isso. Aí o tanque para dar certo. que a gente faz, né? A gente usa o valo, e aqui eu levantei a margem, tá vendo que a margem está reta, né? Isso foi só para fazer a base para a endodontia. Depois você tem que dar um perfil de emergência aqui. Aqui, gente, é valo, e a gente usa o valo com aquela ponta proximal, né? Tem uma proximal cure, que você usa uma pontinha para levar mais luz ainda. Então, a minha pergunta é a seguinte: lógico que é um investimento que é o futuro, eu vou ter que investir, não vai ter jeito. No caso, hoje, eu tenho o valo. Tem qual? O que eu tenho um Radi. Beleza. Aumenta o tempo. Tá, mas sempre eu tenho que descontinuar até lá embaixo mesmo, Isso. sem... Tá. Sempre. Eu te perguntar se o que vale botar na balança, se garantir a polimerização ou descontinuar a trinca. Não, descontinuar a trinca sempre. E aí depois você... Porque aí depois você consegue compensar na polimerização. Se você tem um Radi, você consegue compensar, só que tem que compensar pelo tempo. Nem que você fique um minuto polimerizando ali, entendeu? Leandro, Beleza. Pode perguntar. Leandro, Pode perguntar. o assoalho não estava envolvido. Não, o assoalho não. Nesse caso, não.